Boa noite, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, sejamos gratos por mais um dia. Esse é o dia que o Senhor fez, portanto nos alegremos e regozijemos nele. Hoje à tarde eu fiz o devocional, mas eu não sei o que aconteceu, quando eu fui salvar, não estava gravado, tinha só iniciado e não estava gravado, e não tinha como salvar, não tinha como compartilhar. Portanto, eu estou fazendo outro agora, mas eu já tinha feito hoje à tarde. Algumas pessoas até já tinham acompanhado, outras estavam presentes na live. Mas, glória a Deus, né? O Senhor sabe todas as coisas e tudo é para a honra e a glória dEle, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Amém. Boa noite, irmã Maria. Paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. E nós, hoje, dia 14 de agosto de 2026, o nosso devocional tem como título Tua Verdade. Tua Verdade. E o capítulo de meditação é o capítulo 4 de Colossenses. O capítulo 4 é o finalzinho da carta de Paulo aos Colossenses, a conclusão dos conselhos que ele dá durante toda a carta. E o capítulo 4 é um encerramento prático que Paulo faz. Ele divide em 3 temas, esse capítulo 4. Ele divide em 3 temas que são essenciais nesse capítulo, que é a autoridade e respeito às relações sociais e familiares, compromisso com a oração e a evangelização, e mensagens e saudações pessoais que ele faz também nesse capítulo. O primeiro ponto desse capítulo 4 é exatamente relações sociais e familiares, que é o versículo 1. O versículo 1 é uma conclusão do capítulo 3. No capítulo 3, ele dá os conselhos aos maridos, às esposas, aos pais, aos filhos, aos empregados. E ele começa o capítulo 4 dando conselho aos patrões, aos chefes, aos donos de servos, que é que na época tinha servos, tinha escravos. Então, a essas pessoas ele encerra o outro capítulo e começa esse capítulo 4, dando esses conselhos. Ele conclui o tópico do capítulo anterior, no capítulo 4, sobre a submissão no lar e sobre o trabalho. Ele ordena que os senhores eles sejam justos e eles tratem seus empregados ou seus servos com equidade. Ele diz assim: vocês tenham temor a Deus, porque vocês saibam de uma coisa, que todos, independente de classe social, têm o mesmo Senhor nos céus. Paulo, ele continua o capítulo encerrando o assunto dizendo: olha, todos vocês, sejam ricos, sejam pobres, sejam chefes, sejam empregados, sejam pais ou sejam filhos, sejam maridos ou esposas, todos vocês têm o mesmo Senhor nos céus. E esse Senhor perante o qual todos nós estamos, ele não tem favoritismo e não comete nenhum tipo de injustiça. É isso que Paulo está dizendo aqui no início do capítulo 4. A segunda parte do texto do capítulo 4, exatamente Paulo dedica alguns versículos, que é do 2 até o 6, para falar sobre a oração e o nosso testemunho. Porque, irmãos, é muito importante essas duas coisas. Não dá para nós, como cristãos, como crentes na pessoa bendita de Jesus, termos uma vida eficaz se nós não tivermos uma vida de oração e se nós não tivermos um bom testemunho para os que estão de fora. Então, o apóstolo Paulo, ele foca na disciplina espiritual e na intercessão, na interação com a sociedade. Ele diz para os crentes ali da igreja de Colosso, ele diz: olha, primeiro, vocês orem todo o tempo. Orem por mim, orem pelas autoridades, orem pela vida de vocês, orem para que Deus salve pessoas. Mas mesmo orando, ele diz, vocês mantenham a vigilância, estejam atentos. E nas vossas orações, elas precisam ser repletas de gratidão. Vocês precisam ser agradecidos. É isso que Paulo está ensinando ali àquela igreja.
ele exorta aqueles crentes ali para eles perseverarem na oração, sejam contínuos na oração. Não é orar só quando precisa, é orar em todo o tempo. É estar sempre em oração. E ele diz, mantenham-se alertas, estejam vigilantes, estejam atentos e tenham sempre uma atitude de gratidão para com Deus. Por quê? Porque tudo que nós temos provém do Senhor. A Bíblia diz que tudo vem do Pai das luzes, toda boa dádiva vem dele. Aí ele também diz, orem também para que hajam portas abertas, para que pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Boa noite, irmã Zenaide, paz do Senhor Jesus, minha irmã. Boa noite, evangelista Pinheiro, Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus. Então ele ora, ele diz, orem para que haja portas abertas. Ele ora também, ele diz, orem também por mim, pelo meu ministério, que mesmo eu estando preso, para que Deus dê a oportunidade de mesmo preso, eu continuar pregando o Evangelho. Então Paulo pede que esses irmãos estejam em oração, também por portas abertas. Ele pede para que eles orem também por sabedoria prática. O que é a sabedoria prática? É uma sabedoria que não vem só de palavras, é uma sabedoria que vem também junto com atitudes, que o que a pessoa faz demonstra que ela é uma pessoa sábia. Então ele diz aos cristãos, ele recomenda que eles ajam com sabedoria, não só para os que viviam na igreja, mas ele pede que eles ajam com sabedoria também para os que são de fora. Quais são os que são de fora? São os que ainda são descrentes, são aqueles que ainda não conhecem a Jesus. E ele dá um conselho muito interessante aqui. Ele diz para aqueles irmãos, que as palavras de vocês sejam agradáveis, sejam temperadas com sal. Você já experimentou comer uma comida sem sal? Você já viu como é intragável, como é difícil? Você engole, às vezes numa necessidade, por causa de uma dieta, ou por causa de uma doença, ou por causa de um procedimento que você vai fazer de saúde, você acaba tendo que comer alguma coisa totalmente sem sal. Boa noite, Medinara. Boa noite, a paz do Senhor, minha irmã. Deus abençoe. Irmã Bel, a paz do Senhor, Deus abençoe. Então você acaba tendo que engolir, mas é quase intragável uma comida sem sal. Então Paulo diz àqueles irmãos que as palavras deles devem ser temperadas com sal. Isso significa que tem que ser agradável, tem que ser conversas que edifiquem, tem que ser conversa que aguçem o interesse do outro em ouvir a respeito do reino de Deus. Então ele aconselha que as palavras sejam temperadas com sal. Isso é tremendo, irmãos. Nós precisamos ter as nossas palavras de uma forma que elas sejam agradáveis aos ouvidos, que as pessoas elas gostem de nos ouvir, queiram estar perto de nós e não digam assim, ixi, aquele dali só fala de miséria, ixi, aquele dali só fala de besteira. Não. Então a gente precisa ter palavras que edifiquem, que sejam agradáveis, temperadas com sal. E o terceiro ponto desta lição, deste capítulo 4, é exatamente, ele vai falar dos cooperadores que ele tinha na pregação do Evangelho e as suas saudações finais. Vai do versículo 7 até o versículo de número 18, que esse capítulo tem apenas 18 versículos. É interessante que Paulo utiliza parte da carta para honrar aquelas pessoas que eram colaboradores, que contribuíam com ele na pregação do Evangelho. Ele aproveita uma parte da carta para criar uma rede de apoio na igreja ali na cidade de Colossos. Irmão, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, porque é diferente de hoje, que as pessoas veem as outras que pregam como alguém que esteja disputando com ela, ou como um adversário, ou como alguém que está querendo tomar o seu lugar. Paulo honrou, pegou uma parte da carta para honrar aqueles que cooperavam com ele no trabalho do Senhor, na obra de Deus, na pregação do Evangelho. Que coisa linda! Ele soube honrar aqueles trabalhadores, aqueles líderes, aqueles irmãos que trabalhavam junto com ele. Ele não via aqueles irmãos como adversários.
Ele não via como ameaça, ele não via como alguém que queria o lugar dele, não. Ele tinha gratidão a Deus pela vida daqueles cooperadores. E ele faz questão de usar uma parte da carta para honrar esses irmãos. Que coisa linda! Paulo, ele diz, olha, vocês recebam Tíquico e Onésimo. Onésimo aqui é aquele Onésimo, aquele escravo fugitivo, que ele dedica uma carta a Filemon, pedindo que o aceite de volta, e o aceite como sendo a ele mesmo. Paulo usa Tíquico e Onésimo para entregar essa carta aos colossenses. Ele aproveita que eles iam viajando para voltar lá para a cidade deles, lá para Filemon, e ele diz, olha, vocês aproveitem, passem na cidade de Colosso, e deixe essa carta lá com eles. E ele diz assim, olha, vocês honrem esses dois irmãos, porque eles são portadores dessa carta. E vocês aproveitem quando chegar lá e encorajem esses irmãos. Ele manda dizer na carta. Aí ele fala da equipe que estava sempre com ele. Ele menciona nessa carta Aristarco, Marcos, que é o João Marcos, sobrinho de Barnabé. Ele menciona Epáfras, e ele abre um parênteses quando ele vai falar de Epáfras. Ele diz, Epáfras, um guerreiro de oração, que dedica a sua vida para interceder por vocês, para interceder pela igreja do Senhor. Honrem esse homem. Aí ele cita Lucas, e Lucas abre outro parênteses, o médico amado, aquele que é meu companheiro, que tem cuidado das minhas feridas, que tem me auxiliado nas minhas algemas. E ele conclui falando de Demas. Esse mesmo Demas, lá quando ele vai fazer a sua última carta, que é a segunda carta de Paulo a Timóteo, ele diz, Demas me abandonou, amou o presente século, mas aquele ainda estava com ele, e ele o honra. Aí ele faz as instruções finais. Ele olha para aquela igreja, ele pede àquela igreja, ele diz, olha, vocês peguem essa carta e vocês compartilhem essa carta também com a igreja que está em Laodiceia. Vocês peguem a carta que foi mandada para Laodiceia e leiam também aí na igreja de vocês. Os historiadores dizem que essa carta que ele menciona aqui, que foi escrita, a igreja de Laodiceia se perdeu. Ela não conseguiu fazer parte do cânon sagrado, mas Paulo recomenda que os irmãos compartilhem a carta com aqueles irmãos que estavam na igreja de Laodiceia. E ali ele faz uma forte exortação. Ele tem o cuidado de exortar um irmão chamado Arquipo. Ele diz, olha, Arquipo, você cumpra seu ministério. Você não se omita de fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Ele aproveita o finalzinho da carta para exortar, encorajar e levantar esse irmão que eu não sei se estava desanimado, mas ele aproveita para encorajar. E ele conclui a carta, encerra a carta fazendo um apelo. Ele diz àqueles irmãos, lembrem-se das minhas correntes, lembrem-se das minhas algemas, e a graça seja convosco. Ele conclui dizendo, eu estou preso, mas eu continuo amando o Senhor e continuo fazendo a obra de Deus, mesmo preso. E desejo que a graça de Deus esteja sobre cada um de vocês. Glória a Deus, meus irmãos. Concluímos mais um livro da Bíblia, mais uma carta, mais uma epístola, a epístola de Paulo aos Colossenses. E a partir de terça-feira nós vamos começar a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. Depois a segunda. Irmãos, essas duas cartas foram as últimas cartas de Paulo. Depois dessas cartas, Paulo é morto em Roma. Paulo encerra a sua carreira, mas ele guarda a sua fé. Que coisa tremenda que Deus tem nos concedido. Que privilégio. Podemos estar estudando cada dia um pedacinho de um livro da Bíblia, um capítulo, e concluindo vários livros ao longo do ano, porque o Senhor é bom. E as aplicações de Colossenses capítulo 4 para a nossa vida. A primeira aplicação é que nós aprendemos com Paulo aqui, pelos conselhos que ele deu, é que nós precisamos praticar a justiça no nosso trabalho. Se você é patrão ou se você é empregado,
você precisa ser justo. Se você é líder ou se você é liderado na igreja, você precisa fazer com justiça. Você precisa fazer pelos outros o que você gostaria que fizesse com você. E ele também nos ensina que nós devemos ter uma liderança submissa à vontade de Deus, sabendo que no Senhor não tem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Nós somos todos um no corpo de Cristo Jesus. Todos estamos debaixo da mesma graça que alcançou a mim, alcançou a você e alcançou a todos. E tudo que você for fazer, faça com integridade. Seja íntegro. Não defraude nada, nem no tempo, nem nos objetos, em nada. Seja íntegro em tudo. E o Senhor vai honrar a sua vida e vai lhe abençoar. Paulo chega a citar aqui que a lei da semeadura ela é implacável. Que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, plante integridade e colha de volta integridade. A segunda aplicação que nós fazemos desse capítulo 4 é que nós precisamos ser consistentes na oração. Paulo ele ensina isso a essa igreja. Ele diz: orem, supliquem, estejam em oração. Nós precisamos ter a oração com uma frequência na nossa vida, com uma rotina. A gente não pode orar somente quando a gente tem um problema, ou só quando a gente está precisando de alguma coisa. Eu costumo dizer que Deus não é o dono da bodega, que a gente vai lá quando precisa de alguma coisa que a gente está precisando, vai lá: ei, dono da bodega, eu estou precisando disso. Não, ele quer ter conosco. É um relacionamento. E relacionamento é uma via de mão dupla. Nós precisamos falar com o Senhor para que ele também fale conosco. Precisamos ter um contato com Deus diário através da oração e da leitura da palavra. Outra coisa que nós aprendemos, não é só orar, mas nós precisamos orar com gratidão. Comece a oração agradecendo. Comece a lembrar tudo que o Senhor já fez na sua vida. Agradeça pelo ar que você respira, pela água que você bebe, pelo alimento, pela roupa que você veste, por você ter um lugar onde armar a sua rede, porque você não passa nenhum dia sem comer. Todos os dias o Senhor provê na sua vida. É Ele quem faz. Então comece agradecendo. E ele também nos ensina que nas nossas orações nós não podemos perder o foco missionário. Nós precisamos orar pelos que pregam, pelos que transmitem a palavra, para que eles sejam íntegros ao pregar, para que eles sejam fiéis à palavra de Deus, para que eles preguem todo o tempo, levando a palavra de Deus. Ele chega a citar aqui no versículo de número 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. E no versículo 4 ele diz: para que manifeste como deve fazer, portai-vos com sabedoria para os que são de fora. E ele diz que a gente deve aproveitar as oportunidades, porque os dias são maus. Então a gente precisa orar por isso, para que Deus salve pessoas, para que Deus traga pessoas, levante pessoas para pregar o evangelho, supra as necessidades daqueles que pregam, para que eles não percam o ânimo, para que eles não desanimem e não desistam de continuar pregando. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus Tempo Central, onde eu estou me congregando, no Nordeste para Cristo. Começou agora dia 12 de agosto e vai terminar dia 12 de setembro. E nós estamos todos os dias com a campanha de oração, orando pelos pastores, pelos líderes, pelos pregadores, pelos missionários, por aqueles que estão em outros países, pelos nossos irmãos africanos que têm sofrido tanto ali por causa do evangelho. Então que nós lembremos disso nas nossas orações. Que pelo menos um dia na semana nós dediquemos a orar por missões. A orar para que Deus salve almas, salve vidas. Apresente alguém que não é crente. Faça disso um hábito. Todos os dias apresente essa pessoa até que Deus faça um milagre na vida dessa pessoa. Missões ardem no coração de Deus e precisa arder no nosso coração. Paulo ensina isso nesse capítulo 4 de Colossenses. Terceira aplicação que nós fazemos do capítulo 4 de Colossenses é o versículo 5 e o 6. Dê testemunho público intencional. Dê testemunho.
A sua vida, ela fala muito mais alto do que as suas palavras. Não adianta você falar bonito, você ser eloquente no falar, se a sua vida não é coerente com o seu testemunho. Você precisa ter um testemunho coerente, falar e viver de maneira que agrade a Deus e que leve pessoas a desejar o Evangelho. Paulo diz aqui para aproveitar o tempo. Ele diz, aproveitai as oportunidades. Então aproveite cada oportunidade para falar do amor de Jesus. Aproveite o tempo, nosso tempo ele não é ilimitado. Ele passa rápido, irmãos. Moisés disse que nossa vida é como uma erva que nasce de madrugada, cresce de manhã, de tarde seca e de noite é lançada no fogo. Assim a nossa vida passa rápido. Então aproveite a sua vida para falar do amor de Jesus. Aí ele continua e diz que as nossas palavras precisam ser temperadas, precisam ser temperadas. Eu já falei isso aqui quando eu falei do texto. As nossas palavras precisam ser temperadas com sal, agradáveis. Palavras que as pessoas têm um gosto de ouvir. Não diga assim, Deus me livre, eu quero estar perto dessa pessoa. Só fala coisa ruim, só fala desgraça. Não, Deus me livre. Então não é assim. As nossas palavras precisam ser agradáveis. Nós precisamos ser aquela pessoa que quando chega na festa, todo mundo quer estar perto. Se a gente está num coletivo, todo mundo senta, se está na fila, forma uma roda ao redor da gente, porque as pessoas gostam de nos ouvir. Assim devem ser as nossas palavras. E ele também diz que nós devemos ser proveitosos da nossa vida, intencionais, fazer as coisas com intenção de agradar de fato a Deus. E a última aplicação que nós fazemos do capítulo 4 de Colossenses é que nós devemos cultivar nas nossas comunidades, nas nossas relações, lealdade. Nós devemos ser pessoas leais, leais para com os nossos cônjuges, leais para com os nossos filhos, leais com as nossas noras, se tem genros, para com os genros, para com os netos, para com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os parentes, com os amigos, na igreja, no trabalho. Nós precisamos ser leais. E nós devemos aprender. Paulo ensina aqui, quando ele honra os seus cooperadores, é que a gente sozinho a gente não faz nada. Precisamos aprender a trabalhar em equipe, a contar com o outro e a ser parte do projeto do outro também. E também para interceder por todos, interceder uns pelos outros, interceder pelos nossos amigos, apresentar os nossos amigos ao Senhor em oração, citando o nome deles. Isso é muito importante. Paulo cita o nome dos seus companheiros. E por último, termine a sua missão. Foque na sua missão. Paulo estava preso, mas ainda assim ele diz, orem para que eu tenha oportunidade de pregar, para que seja aberta portas de oportunidade de eu levar a palavra, mesmo preso. Paulo, enquanto estava preso, irmãos, ele pregou para toda a guarda pretoriana. Ele pregou para toda Roma. Nós vamos ver isso quando ele fala lá que na defesa dele ninguém foi ter com ele. E ele diz, eu preguei para toda Roma. Não ficou ninguém sem ouvir o evangelho da boca de Paulo, porque ele focou na missão. Ele foi chamado para pregar e ele pregou até o último dia de vida. Então foque na sua missão. Se o Senhor lhe chamou para pregar, pregue. Se o Senhor lhe chamou para cantar, cante. Se o Senhor lhe chamou para orar, ore. Se o Senhor lhe chamou para interceder, interceda. Se o Senhor lhe chamou para ser um cooperador, coopere. Se o Senhor lhe chamou para cuidar de órfãos e viúvas, cuide. Aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer, faça. Mas não esqueça, levar o evangelho, todos nós fomos chamados. Você não precisa ser um pregador eloquente, mas todos nós fomos chamados. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então todos nós fomos chamados como missionários e todos nós temos a missão de pregar o evangelho, de dizer para as pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza e que Jesus prepara e leva para o céu. Glória a Deus por mais esse livro, por mais essa carta concluída, essa carta maravilhosa. São só 4 capítulos, mas tanto ensino para as nossas vidas.
Tanta coisa boa tem nesta carta, que nós coloquemos em prática tudo que nós aprendemos aqui nessa semana, onde nós estudamos a carta de Paulo aos Colossenses. Interessante, irmãos, Paulo nunca foi na igreja de Colossos, mas ele cuidou dessa igreja através dessa carta. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos para o nosso devocional. Hoje tem como título, Tua Verdade. Que verdade é essa? A verdade do Senhor. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando nós conhecemos a verdade, irmãos, nós não somos escravizados mais por ninguém, nem por sistema, nem por religiosidade, nem por dogmas, nem por legalidade, nem por legalismo, por nada dessas coisas. Nós não somos mais escravos. Nós não somos mais escravos do medo. Nós nos tornamos livres, porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Boa noite, irmã Lúcia. A paz do Senhor, minha querida. Deus te abençoe em nome de Jesus. O texto do nosso devocional de hoje é Salmos 25, versículo 4 e 5, que diz assim, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Olha o que o salmista diz. O salmista diz que a esperança dele está no Senhor o tempo todo, porque o Senhor é a verdade. O Senhor é o que plana as nossas veredas, é o que guia os nossos caminhos, é o Senhor. Você já se questionou sobre o porquê das suas ações? Você já pensou por que você se levanta todos os dias de manhã? Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que você vai para a igreja? Por que você se alimenta? Por que você toma? Você já se questionou sobre isso? Parece uma pergunta simples, porém é crucial. Existe um propósito por trás do que você faz? Ou você faz no automático? Existe uma motivação genuína em você? Cada dia tem um objetivo? Será? Qual é a sua verdadeira força motriz? O que é que move você? Porque, irmão, se você não souber o que ele move, se você não tiver um objetivo claro na sua vida, você vai estar andando no automático. E você, no final, você está igual aquela música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E nós não podemos viver assim. Nós temos um propósito. Deus nos criou com um propósito, irmãos. Cada um de nós tem um propósito. Você sabia que tem pessoas que só vão aceitar a Jesus através do seu testemunho, da sua vida? Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus capacitou para essa missão. Você sabia disso? Você já parou para pensar sobre isso? Você precisa ser impulsionado por algo. Você precisa ter um motivo claro para enfrentar cada dia. Se você não tiver, se isso não acontecer, você apenas sobreviverá. Ou pior, você será arrastado pela vida. Você viverá uma vida sem sentido e no final, você vai dizer como disse Salomão. E olha que Salomão era sábio. Mas Salomão chega no final da vida e diz assim, eu tenho de tudo. Eu provei de tudo e descobri que é só correr atrás do vento. É tudo vaidade. Chegou no final da vida e não tinha mais alegria, não tinha mais prazer. A gente precisa ter uma motivação para viver. O pastor Júnior, que é o autor desse devocional, ele conta um testemunho pessoal dele aqui. Ele disse que na juventude dele, o sonho dele era ser gerente de banco. Então, ele entrou na faculdade de administração e de economia com esse objetivo. E ele fez até o 7º período, faltando apenas um período para terminar. Ele disse que fez a faculdade, mas quanto mais ele ia se aproximando do final, mais distante ele se sentia. Ele se sentia vazio, ele se dedicava, mas se sentia vazio daquilo ali. Ele
um dia se questionou o porquê. E ele entendeu que aquela não era a vontade de Deus para a vida dele. Aquele era o sonho dele, mas não era o plano de Deus para a vida dele. E ele então trancou aquela faculdade e entrou numa faculdade de teologia. E Deus cumpriu o propósito na vida desse homem. Se tornou pastor, é pastor de uma igreja, escritor de livros, inclusive autor desse devocional que nós usamos aqui no nosso Café com Palavra. E ele disse que então tudo começou a fazer sentido. Aí ele entendeu o chamado dele, entendeu a vontade de Deus e deixou que Deus guiasse os seus passos, alinhassem o seu desejo com a vontade daquele que o chamou. E ele disse que aí tudo se tornou real na sua vida. O texto bíblico de hoje, esse texto que nós lemos, ressalta que Deus ele nos guia por seus caminhos e ele nos ensina a viver de forma correta. Só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor nos coloca no foco, só o Senhor pode nos colocar alinhados à sua vontade. A sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Salomão diz que ela não acrescenta dores. A vontade de Deus não acrescenta dores às nossas vidas. Boa noite, Marina, a paz do Senhor. Deus te abençoe, minha linda. Então, é isso. Esse texto nos ensina isso, que nós precisamos depender de Deus, estar no centro da vontade de Deus, viver a verdade de Deus. É Ele quem nos conduz com retidão e nos mostra o melhor caminho a seguir. Aleluia! Viva plenamente, buscando cada dia estar no centro da vontade de Deus. Viver a vontade de Deus na sua vida, pois só o Senhor, só Ele, tem o poder de revelar o propósito para o qual você nasceu e alinhar seu coração ao propósito dEle. Fazer a vontade dEle, fazer aquilo que o Senhor determinou para você fazer. Quando assim nós agimos, quando isso acontece na nossa vida, encontramos uma vida repleta de significado, encontramos então direção, valor, pois ninguém melhor do que Deus para nos levar a viver uma vida totalmente satisfeita, plena e realizada. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu posso afirmar que eu nasci para aquilo que eu faço. Eu nasci para isso aqui, irmãos. Eu nasci para pregar o Evangelho. Eu nasci para ser mãe. Eu nasci para ser esposa. Eu nasci para ser filha. Eu nasci para ser amiga. Eu nasci para ser quem eu sou. Eu tenho plena convicção que eu sou aquilo que Deus queria que eu fosse. Eu não tenho nenhuma frustração, porque eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Aleluia. Eu sou quem realmente eu me tornei para ser. Ou seja, descobri o meu propósito. E eu sei que o meu propósito é ajudar pessoas a restaurar a sua identidade em Deus, a saber que elas são filhas e elas têm um Pai, por meio de um encontro verdadeiro com o Senhor, através da pregação do Evangelho. Com o Senhor, cada dia vivido é vivido com alegria, intensidade e intencionalidade. Vocês veem que eu falo muito sobre intencionalidade, que a gente tem que fazer as coisas com intenção. Intenção de agradar a Deus, intenção de glorificar a Deus, intenção de fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. A frase do nosso devocional de hoje é: em Deus, o nosso Pai, nossa filiação é restaurada e descobrimos o propósito para o qual nós nascemos para viver. Boa noite, irmã Cianira, a paz do Senhor, minha querida. E a palavra de hoje é rota. Se você está vivendo uma rota que não é a vontade de Deus, mude a sua rota e venha para o centro da vontade de Deus. Eu não sei se você sabe, mas a palavra converter é exatamente isso. Converter é o seguinte: você vai aqui nesse caminho, aí você encontrou Jesus e você se converteu o seu caminho, você mudou de rota. Você deixou de ir para o caminho que você estava, você passou a ir para o caminho que é Jesus. Não é à toa que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deus é bom.
Hoje eu tentei gravar o devocional. Aliás, fiz o devocional todinho. Quando foi no final que eu fui salvar, eu vi que não tinha sido gravado. Eu não sei o que aconteceu, porque estava filmando aqui, mas não deu certo. Deus sabe todas as coisas. E ainda que o inimigo tente atrapalhar, ele é envergonhado. Porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. E tudo é para Ele, por causa dEle. E é Ele quem cuida de nós. E é responsável pelas nossas vidas. Deixa eu orar por você para me concluir mais um devocional. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Pai querido, de amor e bondade, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, porque nós concluímos mais um livro da Bíblia. Concluímos a carta de Paulo aos Colossenses, Senhor. Essa carta que Paulo dá tantos conselhos práticos, ensina aquela igreja a fugir, Senhor, do legalismo, a não ser mais escrava, do medo, a não viver, Senhor, escravizada por dogmas, ou por religiosidade, ou por instituições religiosas, ou por líderes opressores. Paulo ensina que Cristo é o cabeça, nós dependemos dele e servimos a ele. É ele quem está em nós e quem faz em nós tanto querer como o realizar. Paulo também ensina aquela igreja a aproveitar as oportunidades, Senhor, porque o nosso tempo é curto nesta vida. E a também ter palavras temperadas, agradáveis, temperadas com sal, que leve pessoas a desejar servir ao mesmo Deus que nós servimos, viver o evangelho que nós vivemos. Faz assim, Senhor. Abençoa teus servos em nome de Jesus. Abençoa cada um dos que estão aqui ao vivo e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo. Aqueles que estão, Senhor, seguindo no automático, que eles mudem a sua rota e venham para o centro da tua vontade, que é boa, perfeita, agradável e não acrescenta dores. E assim, Senhor, fica conosco. Nos dá um final de semana cheio da tua presença, cheio da tua graça, cheio do teu amor, da tua misericórdia, que possamos ser intencionais e viver, Senhor, aquilo que tu tens para nós de forma plena, intensa e íntegra, em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor. Beijo para vocês. Tenham um final de semana cheio da presença de Deus. Que o Senhor faça na vida de vocês aquilo que só Ele pode fazer. Que Ele cumpra em vocês o querer e o realizar. Em nome de Jesus. Para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor. Deus abençoe.